Oi, tudo bem? Aqui é o Paulo Santiago do canal Centro da Automação, tá? E eu vou te explicar, através de uma série de vídeos aqui, as principais ferramentas da linguagem Ladder, certo? Tudo que você precisa aí para dominar a linguagem Ladder, para começar a fazer suas primeiras aplicações utilizando a linguagem Ladder, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 3 ferramentas poderosas da linguagem Ladder para você que está começando, para você que está iniciando, tá? Eu tenho certeza que você não sabe, que se você não sabe nada sobre a linguagem Ladder, você vai aprender aqui, tá? Aprender a fazer, aprender a entender como tudo funciona, certo? Já ser introduzido aí, tá? Nessa série de vídeos nós vamos ver os principais componentes da linguagem Ladder. Nesse vídeo você vai ver 3 desses componentes. Nos próximos vídeos você vai ver o restante das ferramentas aí, tá? Que você precisa. Lembrando, você que aprendeu, que vai aprender a linguagem Ladder, você vai utilizar essa ferramenta em qualquer tipo de CLP. Tá? Em qualquer tipo de marca, qualquer tipo de fabricante, aí você vai aprender, vai conseguir controlar, vai conseguir programar esses dispositivos utilizando a linguagem Ladder. Para isso você precisa aprender todas essas ferramentas aí da linguagem para quando você chegar lá, você apenas se adaptar, né, com a tecnologia e já começar a programar. Tá ok? Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, convida um amigo, deixa seu comentário, tá? Também com alguma sugestão ou com alguma dúvida e já curte esse vídeo aqui também para a gente atingir mais pessoas, tá ok? Então vamos lá para a nossa aula. Então vamos lá aprender sobre os principais itens da linguagem Ladder, mas antes de começar eu queria deixar algumas coisas claras. Tá? Primeiro, a linguagem Ladder ela veio para ajudar aqueles profissionais da elétrica, certo? Assim que o CLP surgiu, os desenvolvedores, os criadores viram que ia ser muito difícil aqueles trabalhadores que trabalhavam com elétrica programar um dispositivo para automatizar as linhas de produção, certo? Porque aqueles profissionais eles trabalhavam com comandos elétricos apenas. Certo? Eles tinham ideia dos desenhos elétricos, dos diagramas elétricos, mas não sabiam nada de programação, nada de informática, certo? Ninguém utilizava isso aí antes. Então o que eles fizeram? Decidiram criar uma linguagem, tá? Para que facilitasse e que fosse fácil para esses profissionais de elétrica programarem. Logo, eles fizeram uma linguagem de contatos parecida com a linguagem, parecida com diagramas elétricos. Tá? Então daí surgiu a linguagem Ladder. A linguagem Ladder tem algumas diferenças do diagrama elétrico, certo? Pelo menos a estrutura de leitura. Por exemplo, em comandos elétricos a gente faz a leitura, né? Deixa eu anotar aqui. Por exemplo, em comandos elétricos, a leitura, certo, daquele diagrama ali é feita de cima para baixo, certo? Primeiro de cima para baixo e da esquerda para a direita, certo? Ele lê, digamos que linha por linha, ali de cima para baixo e depois da esquerda para a direita. Quando eu vou acrescentando lâmpadas, outros itens ali no diagrama elétrico, eu vou adicionando para o lado direito aqui, tá? E na linguagem Ladder já é diferente, a leitura ela é feita primeiramente da esquerda para a direita e depois de cima para baixo, tá? Vou anotar aqui para você não esquecer. Tá? Então a linguagem Ladder aqui, tá? A leitura dela é feita primeiramente da esquerda para a direita e de cima para baixo. Conforme nós formos programando aqui, você vai entender e vai perceber, né, como tudo isso aqui funciona, não precisa se preocupar ainda. Muito bem, aqui eu tenho, tá, 2 linhas na linguagem Ladder. Eu vou explicar cada um desses itens aqui do lado para você, tá, bem detalhado. E aqui, lembrando, né, a leitura é feita primeiramente da esquerda para a direita e depois de cima para baixo, tá? Primeiro aqui, depois aqui. Tá ok? Então quando a gente for interpretar, a gente vai interpretar primeiro essa linha da esquerda para a direita, depois a gente pula para essa como se estivesse lendo o livro mesmo. Tá? Então deixa eu explicar um pouco para você sobre essa estrutura aqui da linguagem Ladder. Tá? Em qualquer tipo de CLP, em qualquer dispositivo que você for programar, que você for fazer alguma aplicação ali utilizando a linguagem Ladder, você vai se deparar com essa estrutura aqui. Que estrutura, Paulo? Essa estrutura aqui, ó. Por exemplo, aqui, desse lado esquerdo, sempre vão estar as entradas, certo? E aqui do lado direito, sempre vão estar as saídas.
certo? Mas calma. Paulo, o que é uma entrada? A entrada aqui é representada por esses contatos, certo? Tá vendo esse item aqui? Eles são contatos. Eu vou explicar aqui para você. Por exemplo, esse cara aqui, ó, esse componente aqui é um contato normalmente aberto, certo? Contato normalmente aberto, lembra disso. E o contato normalmente fechado é esse aqui. Tá? Esse aqui é um contato normalmente fechado. Imagina você com um botão, uma botoeira, certo? Aquela botoeira, dependendo do tipo, pode ser normalmente aberta, normalmente fechada, certo? Então essas entradas aqui, elas representam tanto as entradas do CLP quanto as memórias, certo? Internas do CLP. Calma, eu sei que você ainda não sabe o que são as memórias internas do CLP, mas nós vamos chegar lá, tá? Para isso eu vou desenhar um CLP aqui para simbolizar melhor essas entradas e essas saídas aqui do CLP, ok? E para você entender muito bem como é que vai funcionar isso aqui dentro da linguagem ladder, eu vou te explicar aqui como vai ser a conexão elétrica do CLP, tá ok? Então vamos lá. Esse aqui é o CLP, certo? Aqui desse lado esquerdo, onde tem o I0, I1, I2 e I3, são as entradas, certo? E aqui, onde tem esse Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, são as saídas. O CLP ele pode ter muitas entradas, certo? E muitas saídas também, dependendo do que você escolher. Então aqui eu desenhei apenas com algumas entradas, algumas saídas apenas para você entender o que a gente vai fazer, tá? Esses caras aqui, como eu falei para você, eles simbolizam o contato normalmente aberto, que pode ser tanto as entradas do CLP quanto as memórias internas. Logo agora no início eu vou falar apenas das entradas do CLP. Tá ok? Então eu vou mostrar para você aqui, vou desenhar e vou fazer a associação entre essas entradas físicas e esses contatos aqui na nossa linguagem ladder, tá ok? Perfeito, então eu liguei aqui no nosso CLP, eu liguei o botão B1, certo? Normalmente aberto. E liguei o botão B2, normalmente aberto também. Perceba que aqui no CLP eu tenho as identificações, certo? Tanto das entradas quanto das saídas. Se eu quiser lidar com as entradas, eu coloco esse endereço aqui, ó, I0, I1, I2, I3, dependendo da entrada que você quiser utilizar. E esse endereçamento aqui é ele que você vai utilizar aqui também, tá? Para associar com esses contatos aqui na linguagem ladder. Tá? Aqui nas saídas nós temos a nomenclatura Q0 para você associar essa saída 0, Q1, Q2, Q3, Q4. Essa nomenclatura pode variar, tá? Dependendo do fabricante que você estiver trabalhando, ela pode variar, pode ser X na entrada, Y na saída, pode ser Q0.0, Q0.1, tá? Aqui nós vamos dizer que é I0 e I1. Aqui na nossa saída nós ligamos uma lâmpada L1 e uma lâmpada L2, certo? Quer dizer o quê? Que toda vez que eu ligar essa saída Q1 através da minha linguagem ladder, Q0, ela vai ligar fisicamente, ela vai enviar um sinal para cá, para essa saída, onde vai permitir a ligação dessa lâmpada, tá? Vai enviar esse mesmo sinal aqui que está ligado nesse comum, tá? Internamente ela vai, se for a relé ou a transistor, ela vai fechar esse contato e vai enviar esse sinal aqui para Q0 ou para Q1, para Q2, independente, tá? Da saída que seja. Ela vai ligar apenas quando você ligar aqui na linguagem ladder, tá ok? Então guarda isso aí. Então, você deve estar se perguntando como é que eu vou associar isso aqui a isso aqui, certo? Que é onde a gente quer chegar. Aqui, ó, eu tenho o meu botão 1, certo? Botão 1 que está ligado na entrada 0, I0, certo? Caso eu queira usar esse I0 dentro da minha linguagem, o que eu faço? Eu pego e coloco ele aqui, ó, I0. I0, certo? Se eu quiser utilizar meu botão 2, que está ligado na minha entrada 1, o que eu faço? Boto aqui, ó, I1, I1, certo? Mas até agora eu não tenho nenhuma nomenclatura para cá, eu não estou ligando nada. Mas agora eu vou querer ligar. Então eu vou ligar a minha lâmpada 1, que vai ser simbolizada por Q0, tá? Agora sim,
nessa primeira linha, nós já temos algo funcional, certo? Dentro da nossa linguagem ladder, tá? Eu vou logo preencher esse aqui. Aqui eu quero que o meu botão 2, tá? Que está representado por I1, ligue a minha lâmpada 2, que tá sendo ligado, né, através dessa saída aqui Q1, tá? Então é assim que a gente associa. Quando a gente quer utilizar as entradas físicas do CLP, entradas e saídas físicas do CLP e associá-las dentro da linguagem ladder, tá ok? Eu acabei pulando, mas esse símbolo aqui, ele simboliza, tá, uma bobina de saída. Tá? Então ele simboliza uma bobina de saída. Caso eu queira ligar uma dessas saídas aqui, eu vou utilizar essa simbologia, certo? Aqui tem um detalhe muito importante que muitas pessoas cometem esse erro, tá? Na linguagem ladder você não pode repetir esse tipo de saída aqui, ó, esse tipo de bobina de saída aqui, utilizando duas ou mais dela, né, dentro da sua programação. Por exemplo, eu não poderia botar outra bobina de saída dessa aqui embaixo utilizando Q0, não poderia, só pode utilizar uma vez, certo? Para solucionar esse problema, a gente faz outras atividades que eu vou explicar para você futuramente, tá ok? Então lembra, não posso, por exemplo, utilizar Q0 aqui e Q0 aqui, senão dá conflito, tá? Não pode fazer isso. Tá? Então isso aqui é uma bobina de saída. Esses três itens aqui são essenciais para você começar a fazer alguma aplicação na linguagem ladder e botar alguma coisa para funcionar. Nesse caso aqui, Paulo, o que está acontecendo com essa programação? Vou te explicar agora. A minha bobina, a minha saída Q0 aqui, ela vai ligar, certo? Sempre que eu acionar ou enviar sinal para essa entrada aqui, ó, tá? I0 através desse botão B1. Então, quando eu aperto o B1 aqui, o que acontece? Ele envia um sinal para esse 0 que vai fechar esse contato aqui e vai permitir a passagem de sinal, certo? Se eu quiser agora fechar esse contato aqui dentro da minha linguagem ladder para permitir também o sinal para ligar essa minha saída Q0, o que eu faço? Eu pressiono B1 e pressiono B2 ao mesmo tempo, que ele vai enviar sinal para essas duas entradas aqui ao mesmo tempo e vai ligar ela aqui, permitindo a ligação dessa saída. Por quê? O sinal aqui, ele vem daqui, ó, da esquerda para a direita, tá? Então ele está vindo aqui, ó, o sinal, certo? Quando ele chega aqui, ele vai verificar se esse contato aqui normalmente aberto, tá chegando algum sinal na entrada do meu CLP para ligar ele. Se sim, ele vai permitir a passagem de sinal por esse contato, certo? Se não, ele vai ficar parado aqui, por quê? Porque essa minha saída aqui é 0, tá? Não está chegando sinal, meu B1 não está sendo pressionado, esse meu sinal negativo não está entrando aqui, tá ok? Então, digamos que eu pressiono, vai passar o sinal, opa, passou por aqui, tá aguardando aqui, ó. Aí ele vai verificar, I1, tá chegando sinal I1, meu B2 aqui tá acionado. Se sim, ele vai enviar um sinal para I1 e vai permitir a passagem aqui dentro, tá? A passagem de sinal desse cara por esse. Então ele vai vir aqui e vai ligar a minha saída, certo? Dessa maneira. O sinal ele vem sempre daqui, lembra? A leitura, tá? Feito da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então o sinal ele vai vir sempre aqui, certo? Vai verificar essas entradas para poder ligar a minha saída. Tá ok? Conforme a gente for fazendo a atividade, o exercício você vai entender bem melhor. Nesse caso aqui, ó, a mesma coisa, ele vai verificar, o sinal vai vir por aqui, ó, do lado esquerdo, certo? Ele vai verificar se esse 1 tá ligado ou tá desligado ali fisicamente, tá? Se sim, se tiver ligado, ele vai ligar aqui a minha saída Q1, tá ok? Então a minha saída Q1 aqui vai ligar apenas quando eu pressionar esse botão B2. Ele vai fechar esse contato aqui fisicamente, vai enviar um sinal para a minha entrada do CLP I1 e vai permitir aqui que eu ligue essa minha saída Q1, tá? Ligando aqui a minha lâmpada 2, tá ok? Então esses três itens aqui, ó, são extremamente importantes já para você já começar, você entender como eles funcionam, tá ok? Mas olha só, e esse cara aqui normalmente fechado, a gente não chegou a usar ele, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai botar ele bem aqui, ó, tá? Vou botar ele bem aqui, ó, um contato normalmente fechado, certo? Vou botar em paralelo
com esse I1, tá? Paulo, isso aqui vai funcionar? Vai funcionar e eu vou explicar para você futuramente como funciona, tanto esse paralelo quanto esse aqui que está em série. No momento eu quero lhe explicar apenas a função de cada um desses contatos aqui. Esse aqui é o meu contato normalmente fechado, tá? E aqui, ó, o que ele quer dizer? Eu vou botar um item para ele, eu vou associar ele ao meu I0, certo? O que ele vai fazer, Paulo, nessa linha aqui? Ele vai fazer o seguinte, ó, olha só, aqui, ó, percebe que ele está normalmente fechado, certo? Quando ele está normalmente fechado, o que ele quer dizer? Quer dizer que quando ele não estiver recebendo sinal nenhum na entrada física do CLP, ele vai permitir a passagem do sinal e ligar esse cara, certo? Ele vai permitir, ó. Quando ele for normalmente fechado e não tiver, tá, recebendo sinal aqui, ele vai permitir a passagem do sinal. Lembrando, o sinal vem daqui, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? Paulo, se ele está assim, nessa situação, e o meu B1 não está pressionado, o que está acontecendo com a minha saída Q1, com a minha lâmpada aqui, ó, L2, que está associada à minha saída Q1? Ela, nesse momento, com esse contato B1 normalmente aberto aqui, sem estar pressionado, o que vai acontecer? Vai ligar a minha lâmpada L2, certo? Nesse momento. E a partir do momento que eu pressionar o meu B1, que ele enviar sinal para minha entrada 0, o que vai acontecer aqui? Se ele era normalmente fechado, quando chega sinal no meu CLP, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir, certo? Olha só que legal, isso aqui confunde muitas pessoas, tá? Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com tudo esclarecido. Se ele é normalmente fechado, ele acontece o inverso, certo? Se não tiver entrando sinal aqui, o que vai acontecer? Ele vai permitir a passagem do sinal. Se chegar um sinal aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir e não vai permitir a passagem do sinal, certo? Então, o que acontece nesse momento aqui, ó, quando eu pressiono B1? Se eu pressionar B1 e enviar sinal para o meu I0, ele vai desligar a minha saída Q1, tá? A minha lâmpada 2 vai desligar. E no momento que eu soltar esse botão B1 aqui, o que vai acontecer? Ele vai ligar novamente a minha saída aqui, ó, Q1. Por quê? Porque quando não está chegando sinal aqui, esse sinal aqui, ó, esse sinal negativo na entrada do CLP, o que acontece? Ele volta ao seu estado normal, que é permitir o sinal, que a gente chama de normalmente fechado. Ele fica permitindo o sinal, certo? E agora aqui, antes de encerrar essa aula, eu queria passar um desafio para você, muito simples, né? E Paulo, nessa condição aqui, ó, se eu pressionar I1 e I0 ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Vamos lá. Se eu não estiver pressionando nenhum dos botões, o que vai acontecer? A minha lâmpada Q1 vai ligar, certo? Certo. E se eu pressionar tanto o meu B1 quanto o meu B2, que vai ser a minha entrada I1 e I2, o que vai acontecer? Aqui no I0, ele vai impedir, bloquear a passagem do sinal. E aqui no meu I1, ele vai permitir a passagem do sinal, se ele estiver pressionado. Logo, aqui vai parar de enviar sinal para cá e aqui vai permitir. Logo, essa minha saída aqui, ó, Q1, ela sempre vai ficar ligada, certo? Por quê? Porque quando eu soltar os dois, o que vai acontecer? Ela vai estar ligada através desse cara aqui, ó. Se eu soltar os dois, ela vai estar ligada através desse cara aqui, certo? E se eu pressionar os dois juntos, o que ela vai fazer? Ela vai estar enviando sinal através desse cara aqui, certo? Então, por isso que ela vai ficar ligada. Caso eu queira desligar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que soltar, está desligado, né, o botão B2, que vai para a entrada I1, e pressionar esse meu botão B1, que ele vai acontecer o quê? Ele vai bloquear a passagem de sinal por aqui e vai desligar o meu Q1, tá? Então, essas aqui, ó, são os itens iniciais para você já começar na linguagem LAD, para você já começar a praticar. Tá? Espero que você tenha entendido com esse exemplo aqui que eu dei no CLP, direitinho, tudo bonitinho, tá? Na próxima aula, nós vamos aprender sobre pulso de subida e descida e sobre set e reset, tá? Que são outras ferramentas também essenciais na programação de CLP. Aqui na linguagem LAD elas são essenciais também, tá? E você precisa aprender, precisa dominar. Tá? E depois a gente vai fazer alguns exercícios com tudo que a gente aprendeu na próxima aula para fixar bem na sua mente para você já tentar fazer aí na sua casa, tá ok? Então muito obrigado, esse foi o vídeo aqui de hoje já para a gente começar a ser introduzido aqui na linguagem LAD, né? Para você aprender, para você entender como tudo funciona.
tá ok? Então muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo, deixe o seu comentário com a sua dúvida, com a sua sugestão aí embaixo, tá? E se inscreve no canal, curte esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente que está começando, muita gente que está precisando aprender sobre a linguagem Ladder, muita gente que está precisando aplicar tudo isso aqui no seu trabalho, tá ok? Então muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau!